E então, para quem está chegando, boa noite, pessoal. É realmente um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir. Hoje foi direcionado um tema que para mim é muito bom de falar. A gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, a gente vai falar um pouquinho sobre depressão, sobre saúde mental, sobre espiritualidade, tudo isso à luz do Evangelho de Jesus. E para a gente poder começar essa reflexão, eu queria convidá-los para, nesse momento, que nós possamos juntos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite, refletindo em torno dos ensinamentos que Ele nos deixou, à luz da abençoada doutrina que nos acolhe, o Espiritismo, pedindo a todos os amigos da espiritualidade, ao próprio Jesus, que nos ilumine a mente e o coração, para que as palavras, para que todas as ideias aqui trabalhadas possam encontrar dentro de nós um território forte, um solo fértil, para que elas possam frutificar. E que Jesus nos abençoe durante esse momento de instrução, que assim seja. Para começar a falar sobre saúde mental, ansiedade, depressão, eu quis trazer uma fala do próprio Jesus, quando ele nos disse que não nos deveríamos inquietar pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, ou o seu contexto, o seu desafio. A gente pode trocar essa palavrinha aqui para encontrar um sentido que se aplique melhor. Uma recomendação que vem direto dos lábios do Cristo merece a nossa atenção, a atenção da nossa mente e do nosso coração também, porque Ele se apresentou para todos nós como sendo o caminho, a verdade e a vida. E quando dele parte uma fala como essa, eu acho que a gente deve dar ouvido, sabe, pessoal? Eu acho que a gente precisa parar para escutar, e escutar mesmo de uma forma profunda dentro de nós. Porque se a gente olha para o nosso país, se a gente olha para as estatísticas mundiais, mas especialmente para o nosso país, para todos nós nesse momento, que grande pandemia de ansiedade nós temos vivido. Não só uma ansiedade ordinária, que é aquela que permeia a nossa vida, que faz parte do nosso cotidiano de uma forma positiva, mas, em contrário, quanto isso tem chegado às nossas vidas, trazendo certos prejuízos, né? Certas lesões, trazendo sofrimento, trazendo perdas. E por que será que nós temos sido assim tão vulneráveis dentro desse contexto? Jesus, nos falando, dizia, e está descrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côncavo à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe
que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Gente, que linda passagem essa, né? E quão profunda é. Quão profundo é escutar da boca do Cristo, falando à comunidade que o rodeava naquela bela cena do Sermão do Monte, aqueles que tantas faltas atravessavam, né? Quanto sofrimento também havia naquela época, porque sendo um planeta de provas e expiações, não houve tempo até aqui em que não houvesse dores, dificuldades, desafios, problemas, limites a ser superados. Então, essa é uma fala muito doce do nosso Mestre, nos impulsionando numa direção que vai muito em contrário da aflição, do pranto e do ranger de dente, que também ele nos disse que haveria dentro do nosso contexto. Ele aqui nos estimula a cultivarmos em nós aquilo que mais à frente ele diria que nos deixaria com a sua partida, né? Lembram da passagem que Jesus diz: a minha paz eu vos deixo, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz que o Cristo promete, que ele nos estimula a cultivar, vem de um outro contexto, não vem do contexto da paz exterior, muito em contrário. Ela é aquela que brota de dentro e que, estando viva dentro de nós, se projeta para o mundo e se espalha através de nós, como se espalhou com a passagem dele, que a cultivava. É importante que a gente tome consciência, tenha atenção a esse processo. Porque enquanto a gente espera que a paz se institua de fora para dentro, nós somos figuras passivas. A gente precisa que algo aconteça fora para que eu usufrua disso que acontece do lado de fora, que eu possa usufruir, que eu possa sentir aqui dentro. Mas não é isso que nos é ensinado. Para aquele que vai tendo o olho de ver, ou seja, que vai amadurecendo do ponto de vista da espiritualidade, que vai esclarecendo a própria mente, vai percebendo que o campo das emoções é um dos campos que mais necessita do nosso cuidado. E o campo das emoções é um campo que deve ser adubado com o adubo do amor, do sentimento doce, pacífico, apaziguador. Então, essa paz que o Cristo promete começa com a paz que nós vamos aprendendo a cultivar dentro de nós. Ela não depende do que acontece fora. E talvez vocês possam dizer, bom, é muito bonito mesmo e faz muito sentido, lógico, tudo isso que está sendo dito, mas na prática às vezes é um pouco diferente, né? E aí eu pergunto para vocês, será que você já sentiu um aperto doído no peito? Será que você já sentiu a sua mente acelerada, inquieta, agitada, difícil de controlar, por assim dizer? Não que a gente controle a mente, tá, gente? A gente não controla. Mas a gente precisava pelo menos conseguir conduzi-la, né? Educá-la, domá-la. Parece um cavalo brabo dentro da gente, que na hora que você tenta ir de um lado, escapole pelo outro. Será que você já sentiu isso? Será que você já teve dificuldade de desligar os pensamentos, que é uma outra ilusão que tem se cultivado muito, né? As pessoas chegam e falam, eu queria desligar a cabeça. Gente, não se desliga a cabeça. Do mesmo jeito que você não desliga rim, você não desliga pulmão, você não desliga coração, você não desliga nada no seu corpo biológico, por que a cabeça você quer desligar? É que a fala é mal colocada, né?
Na verdade, ninguém quer desligar a cabeça, Deus o livre. Desligar a cabeça significa, se a gente levar ao pé da letra, algo muito complicado para nós, a gente não quer. Em geral, a gente tem medo disso. Mas as pessoas nos falam do quanto têm sofrido pelo tumulto dos próprios pensamentos, do quanto elas desejam, nós desejamos diminuir o volume desse monte de pensamento acelerado, barulhento, agitado, que às vezes invade a nossa cabeça e que a gente não consegue, de alguma forma, lidar com eles de uma forma mais saudável. Será que você já viveu dias em que a vida parece ter perdido o brilho, ter perdido o sentido, que a sua energia cai, ela some, e aquele silêncio que se instala, o oposto daquela barulheira, né? O vazio que se instala, pesa. É aquele buraco negro dentro da gente. Será que eu já senti isso? Será que você já sentiu isso? Será, vamos mudar a pergunta, será que existe na Terra alguém que não sentiu isso? Porque essa é a condição pela qual passa o ser humano que habita o nosso planeta em algum momento. Sentir isso é o natural em alguns momentos da nossa vida. E eu queria que a gente lembrasse, que a gente parasse para prestar atenção que sim, a resposta é sim. Muito provavelmente ninguém aqui vai dizer que isso não aconteceu consigo. Nós passamos por esses estados. Mas a gente devia fazer uma nova pergunta depois dessa, né? E será que esses estados têm virado na minha vida uma constante? Ou eles são estados passageiros, transitórios? Porque a resposta para essa segunda questão, essa faz muita diferença aqui. As emoções são os balizadores da nossa vida mental. Aquilo que a gente sente sinaliza o que está acontecendo ao meu redor, o que está acontecendo dentro de mim e me impulsiona nas direções mais adequadas. Todos nós carregamos instintivamente dentro de nós uma tendência a repetir situações que são positivas, gratificantes, e a evitar situações de sofrimento, dor, dificuldade, enfim. Isso é quase uma bússola que a gente carrega dentro da gente mesmo, tá? Nós temos essa tendência natural. Eu tenho convicção também que a esmagadora maioria de nós, se perguntado quanto % do seu tempo você vive deste jeito, com aperto no peito, mente acelerada, dificuldade de desacelerar, né, de desligar um pouco desse contexto externo, quanto tempo na vida você sente esse vazio, esse peso existencial de forma intensa? Para a maioria absoluta de nós vamos dizer que é uma pequena fração percentual do tempo da nossa vida que a gente passa assim. Problema grave, gente, a gente tem episodicamente. Às vezes, nós experimentamos a consequência emocional de um problema grave por tempos prolongados. Mas, em geral, no aqui e agora, a maior parte da nossa vida, nós vamos estar neutros, ou até bem. Em alguns momentos, muito bem. Na maior parte, neutros ou até bem. A gente está mal na menor parte do tempo, é uma minoria. Mas, do mesmo jeito que nós temos esses balizadores que nos fazem evitar desconforto, desprazer e que nos fazem repetir comportamentos que são agradáveis, nós também temos dentro de nós um estímulo que faz a gente sintonizar muito mais no aspecto negativo da vida do que no aspecto positivo. Roda muito na internet coisas desse tipo, né? De que você precisa de 8 eventos positivos para cada um negativo que você viveu.
Se você tiver 6 eventos positivos e um negativo, você vai ficar focado só no negativo. Olha que coisa injusta, né? Mas nisso aí a parte boa do nosso raciocínio entra. Porque isso não precisa ser um piloto automático. Não precisa acontecer assim o tempo todo, eu tenho escolha. Se eu começar a identificar como esse processo acontece, eu começo a ter a capacidade de interferir nesse padrão. E aí, por mais que aquele evento negativo chame mais a minha atenção do que os eventos positivos, por escolha eu posso falar assim, tá bom, eu estou te vendo, você foi ruim, você me marcou, eu não quero repetir isso, mas tem isso, tem isso, tem isso e tem aquilo, que não são negativos, que são positivos, que são bons, que são motivos da gratidão, enfim, não é difícil fazer isso de forma prática. Mas para poder fazer isso, nós precisamos de ter uma atenção plena no momento presente. Por isso a gente vai ouvindo dizer tanto sobre, por exemplo, cuidados de saúde mental que envolvem meditação ou atenção plena ou mindfulness, que são os nomes que a gente vê rodar por aí. Funciona? Funciona. Funciona na prática. Ah, mas então por que a gente, mesmo sabendo sempre, cada vez a gente sabe mais e mais sobre saúde mental, parece que a gente está cada vez mais doente? Porque a gente sabe aqui, mas não pratica aqui e nem consegue sentir aqui. Então vira um conhecimento raso que no lugar, em vez de nos socorrer e nos ajudar, pesa ainda mais, porque daí fica como se eu já sei o que deveria ser feito, mas não faço, logo eu sinto culpa. E aí eu já estava me sentindo mal e agora com essa consciência meio assim superficial desse processo, eu me sinto ainda pior porque me sinto culpado de não fazer diferente. Percebam o quanto vai ficando engendrado, né, complicado todo esse processo. E por isso que é importante aqui, além de tomar consciência desse panorama mais assim superficial, mais superficial talvez não seja uma boa palavra, mais geral para todos nós, né, sobre ansiedade, humor, que é o que a gente falou até aqui, mas existe um estado realmente de adoecimento desses campos da nossa saúde mental. Então, existe uma necessidade de separar o que é normal e que acontece na vida de 100% de nós e o que é patológico, que é aquilo que está gerando um impacto excessivo, um prejuízo excessivo e que acaba levando aquele indivíduo para um lugar onde ele não consegue acessar de forma tão voluntária assim, mesmo querendo, não consigo. Então é importante a gente conseguir ir separando o que é, por exemplo, uma tristeza passageira de um quadro depressivo. E será que tristeza gera quadro depressivo? Será que gera? Ou não? Você sabe? Ou fica em dúvida? A gente precisa aprender a separar o que é o cuidado saudável com o futuro daquilo que é uma prisão mental no e se da ansiedade. E se der tudo errado? E se aconteceu pior? E se eu não ficar boa? E se não der tempo? E se o fulano não conseguir, enfim? E se? A gente precisa aprender a separar isso para poder cuidar da forma mais adequada. Da mesma forma que eu fiz a pergunta para a primeira linha, né? Será que tristeza vira depressão? Será que um cuidado inicialmente saudável com o futuro pode virar um transtorno de ansiedade? E a resposta para ambas as perguntas é sim, pode. Como? Bom, dentro da gente, em geral, cresce o que a gente alimenta. Dentro de todos nós, geralmente, cresce o que eu alimento. E eu não posso evitar nenhum tipo de emoção humana, porque todas elas fazem parte da nossa vida ordinária.
Mas eu posso, tendo sentido algo, escolher alimentar ou não alimentar aquilo que eu senti de negativo. É algo meio relativo, é claro, depende do impacto do evento, depende de uma série de fatores, mas aqui eu tenho um lugarzinho de ação, voluntária e consciente. Todo mundo vai sentir tristeza, mas algumas pessoas aprendem a lidar com tristeza de uma forma que aquilo vire um evento de superação e outras não conseguem. Outras alimentam aquele círculo ou aquele ciclo vicioso em que tristeza gera mais tristeza, que gera mais apatia, que gera mais vazio, que gera mais tristeza e a gente desce. O mesmo para a ansiedade. Então, para começar a falar disso tudo de um ponto de vista mais prático, dentro de você, dentro de mim, a gente precisa começar por nomear aquilo que sente. Quando eu dou nome para o que eu estou sentindo, gente, no mínimo eu parei para prestar atenção em mim por um segundo, por um momento, por uma fração de tempo qualquer. E eu tentei traduzir em linguagem compreensível para mim aquilo que, se eu não parar para olhar, pode rodar lá no subconsciente, no inconsciente. Tá? Dar nome para as emoções é um primeiro passo para esse cuidado de autoconhecimento. É uma dica. Começa por aqui. Vamos parar para ver o que sente? Vamos parar para ver como se chama isso que eu estou sentindo? É angústia, é ansiedade? É apreensão? É irritação? É empolgação? Como é comum ver as pessoas chamando empolgação de ansiedade, né? A gente tem que saber traduzir as coisas, porque empolgação é um sentimento altamente positivo. A ansiedade que vira transtorno de ansiedade é aquela outra da apreensão, do medo, ligada ao medo. São coisas diferentes. Enfim, se a ansiedade e a depressão são misturas entre o que acontece no meu corpo, na minha mente e no meu espírito, o cuidado com esse tipo de questão também precisa ser integrado entre corpo, mente, espírito. Por que eu fiz questão de colocar esse slide aqui? Porque ainda hoje a gente se depara com muita frequência, com um grande índice de preconceito, com tudo aquilo que permeia o cuidado médico com a saúde mental. O cuidado médico com a saúde mental é muito negligenciado. A gente chama isso de psicofobia. As pessoas preferem viver uma vida doente de depressão, por exemplo, ou de ansiedade, ou de distimia, ou de um transtorno de pânico, ou de um transtorno obsessivo-compulsivo, do que tomar uma medicação que pudesse ajudá-la a lidar com aquilo de uma outra forma. Porque a medicação vai me deixar viciado, porque vai me deixar dependente, porque vai me deixar dopado, e aí a gente vai de justificativa em justificativa. Aí eu escolho, de alguma forma, por preconceito, sem nenhum julgamento. É o preconceito, é a ignorância que faz a gente fazer isso. Eu acabo optando por uma vida adoecida. Então, no lugar de eu usar um remédio, que pode ser que precise ser usado por períodos longos, por uma vida inteira talvez, eu vivo uma vida inteira doente. Será que essa escolha é muito sábia? Será que ela é muito boa? Outra coisa muito complicada aqui é que, às vezes, as pessoas, quando se dispõem a passar por um tratamento médico, uso de medicação, quer que o medicamento faça todo o trabalho. Que coisa mais infantil é essa? É sem palavras para dizer, né? É muito infantil, porque é transferir toda uma responsabilidade de transformação que permeia o eu para algo uma substância química que vai atuar no seu cérebro. E aí, quando eu me recuso a mexer na minha, entre aspas, zona de conforto, eu fico só com aquele alívio parcial que o remédio traz, e às vezes acabo dizendo que o remédio nem funciona para mim,
Ou eu preciso trocar de remédio, porque um vai parando de fazer efeito e eu preciso de um outro e uma potência maior. Por quê? Porque a minha parte do trabalho, às vezes eu não consigo me dispor a fazer. E a minha parte no trabalho não vem de uma autocrítica exacerbada, rigorosa, de uma autoacusação de forma nenhuma. Não existe uma terapêutica realmente curativa que não envolva o amor. E isso também foi Jesus que nos ensinou, né? Ele nos disse que aquele que cobre a multidão das faltas é o amor. Então, um remédio que me ajuda, mas um cuidado amoroso, mas o esforço do autoconhecimento e da autocorreção, sem dúvida, estão no trajeto de quem precisa tratar um transtorno de ansiedade ou depressão, tanto quanto podem estar no trajeto, às vezes aí pode tirar fora o remédio, né, de quem sofre por sintomas depressivos ou ansiosos, mas que ainda não fecha um diagnóstico médico que caracterizaria um transtorno. O que eu estou dizendo, em outras palavras mais simples? Não existe melhora sem esforço. Não dá para terceirizar essa responsabilidade. Então, do ponto de vista espiritual, gente, sintomas como ansiedade vêm nos chamar ao ajuste interno em várias direções, né? Será que eu estou conseguindo zelar pelos meus pensamentos? Será que eu estou escolhendo numa direção adequada? Em termos múltiplos que a gente possa dizer, né? O tanto de trabalho que eu resolvo fazer, o tanto de preocupação que eu resolvo cultivar, a forma como eu quero controlar a vida, que é por si só incontrolável. Da vida a gente cuida, a gente não controla nada. A vontade soberana é a de Deus, não é a nossa. Mas a gente resolve brincar de cabo de guerra com Deus, né? Quer controlar as coisas. Maluquice, trem doido. A gente fica tentando fazer equações aí para que tudo aconteça do nosso jeito. Não faz sentido lógico. As coisas são o que tem que ser dentro do contexto, mas eu sempre posso entregar a minha melhor versão. E este é o meu compromisso, é a minha responsabilidade. Eu não vou ter controle sobre os resultados finais, mas numa casa como essa, onde a gente estuda a doutrina de Jesus, a gente sabe que não existe efeito sem causa, nem causa que não gere efeito. Aquilo que acontece comigo hoje é fruto de justiça divina, assim como o meu amanhã também o será. Então, se eu tenho um bom agir hoje e não consigo colher o resultado que eu gostaria hoje, esse resultado me espera no futuro. Por isso, o nosso compromisso é zelar pela nossa melhor versão no hoje, em como a gente vive o nosso momento. Sintomas de tristeza, de depressão, dessa apatia, podem nos impulsionar para uma escuta muito mais profunda do eu, né? O que a alma precisa parar para ouvir. Porque eu brinco, né, exemplificando que a hora que uma pessoa entra num quadro de esgotamento mental, de depressão, muitas vezes é como quando cai um sistema elétrico, sabe? Quando cai a chave elétrica da sua casa porque ligou 5 chuveiros. É uma proteção do sistema. É para não dar curto-circuito na casa inteira. Então, você desengaja do mundo exterior. Parece que o mundo do lado de fora perde a graça, para que você possa ter atenção e ouvido de ouvir o que vem do mundo interior. Que rico isso! Como o quadro do adoecimento passa a fazer muito mais sentido dentro da arquitetura amorosa do Criador, quando a gente vai abrindo essa percepção para compreender como as coisas se estruturam. Porque, gente, se a gente for olhar para causas e gatilhos desse tipo de problema, a gente vai encontrar realmente um emaranhado de fatores que se combinam. Eu diria que é quase uma equação infinita, né? A gente tem toda uma biologia do corpo envolvida nessas sensações, sejam elas um quadro de adoecimento ou sejam elas um quadro natural, tá? O seu corpo participa na sua ansiedade normal, como participa no transtorno de ansiedade. A sua tristeza
é biologicamente sentida, né? Os neurônios mudam a forma como eles funcionam, tanto na tristeza adequada, proporcional, justificada, quanto no quadro depressivo. Então, existe biologia necessariamente envolvida sempre. E na biologia do corpo, uma enorme gama de fatores interfere. Quem aqui já passou uma noite mal dormida e acordou de mau humor? Será que acontece com alguém? 2 noites mal dormidas. Uma semana mal dormida. Uma mulher recém-parida. Não é? Como é simples, todo mundo já viveu isso aqui, sabe que é verdade, que interfere pra caramba. A forma como eu me alimento. Quem aqui já tomou uma garrafa de café no período da manhã e entrou na tarde com palpitação? É óbvio, né? E não só isso, né? A gente vive aí uma era de uma alimentação, infelizmente, muito inadequada, muito pobre e muito processada, que vai contra a nossa biologia. A gente precisa cuidar disso. Alguém já ouviu falar de TPM? Menopausa? Gravidez? Puerpério? Depressão depois de ter dado à luz? Depressão pós-parto? Hormônio interfere nisso? Hormônio é ligação direta com o sistema nervoso, né? Genética, aquilo que a gente carrega nos nossos cromossomos, né? A nossa predisposição, as nossas histórias familiares de vulnerabilidade, enfim. E inflamação, né? Que é uma coisa que agride muito o seu sistema nervoso, o seu sistema imune, o seu sistema endócrino, tudo é interligado, tudo é emaranhado no nosso corpo. E o nosso corpo é o objeto de manifestação de quem? Do nosso espírito. Se a gente vai falar então da mente, que é essa estrutura que é ancorada no cérebro, mas ela é extracerebral, né? É um processamento, é a forma como a gente processa a vida, esse é o nosso aparelho mental. Quando a gente fala de mente, a gente sempre vai para o campo dos pensamentos, então, ruminação de pensamento, né? Aquela coisa intrusiva, compulsiva, aquela tendência a olhar para a vida de uma forma catastrófica, uma autocrítica exacerbada, né? Exigência, autoexigência. Quem é autoexigente é sempre exigente com o outro, viu? É sempre chato, um chatão. Ok. Autocrítica. Tudo que eu faço, mesmo que esteja bom, eu vou dizer que está ruim. Eu vou dizer que está bom, mas não está tão bom quanto poderia ser. Claro, nunca vai estar tão bom quanto poderia ser. Nós somos seres imperfeitos. Aí a gente inventa um tal de um perfeccionismo. O que é o tal do perfeccionismo? É uma bela de uma âncora que você amarra assim com uma corrente bem curtinha para te fazer afundar dentro da mente. Porque no mundo da imperfeição, ser perfeccionista é uma das coisas mais doidas que pode existir, né? Vocês concordam comigo? Mas a gente acha bonito dizer que é perfeccionista, porque daí a gente está dizendo que a gente é autoexigente, que a gente está se esforçando para entregar o melhor, de uma forma que não é muito inteligente, tá? É melhor feito do que perfeito, é melhor entender que todo aprendizado é gradativo, que tudo acontece processualmente na vida, que quem tem menos dá menos, que quem tem mais dá mais, e assim as coisas podem acontecer em, palavra que se contradiz a tudo isso que eu estou dizendo, né? Equilíbrio. A palavra da vez é equilíbrio, equilíbrio mental. Claro que aqui no campo mental entram os traumas e aqui a gente vai, né, diminuir um pouco esse tom tão crítico que eu estou colocando aqui, porque às vezes acontecem coisas que nos machucam tão profundamente, que de fato nos traumatizam e que fazem parte, sim, da justiça de Deus, que se aconteceu houve permissão e é um convite para a transformação, sem dúvida. Mas o trauma é algo que nos impacta biologicamente, mentalmente, de forma muito profunda. É mais uma variável dentro de todo esse contexto. As perdas, os lutos, as transformações
em todos os campos da nossa vida. Tudo isso impacta o nosso aparelho mental de uma forma muito intensa, mas a gente ainda tem mais. A gente tem as coisas da vida prática, o nosso dia a dia, né? Quem dera a gente pudesse passar aí 50% do nosso tempo de vigília cuidando desses processos que a gente está falando, né? A gente não pode, a gente tem um monte de coisa para fazer, tem boleto para pagar, tem menino para buscar na escola, tem que fazer a roda girar. E aí as coisas da vida prática acabam gerando sobrecarga, geram instabilidade, os lutos que acontecem, mais uma vez, os conflitos que do nada, de repente, se instalam na nossa vida. Como tudo isso nos impacta como gatilho para esses processos que a gente está falando. O isolamento, né, agora num período pós-pandemia, ficou muito mais fácil para todo mundo compreender o que representa o isolamento para um ser humano, o quanto ele dói, machuca, prejudica. E, para além disso, a gente ainda sabe que temos uma dimensão que é espiritual, onde a sensibilidade é um fator que conta muito. Como a gente percebe o extrasensorial. Até aqui a gente estava na parte mais material e ligada aos órgãos mais sensoriais e biológicos. Quando a gente começa a falar da dimensão espiritual, a gente vai para aquele momento da transcendência, aquele que ultrapassa esse limite da matéria. A inquietação moral. Lembrem de Jesus falando? Aquilo que nos tenta, aquilo que a gente experimenta como paixão, tentação, paixão, aquilo que a gente mais precisa superar no nosso projeto de evolução espiritual, não é isso? Kardec nos fala tanto das nossas paixões, os espíritos trazem tantos ensinamentos a respeito desse tema. O problema da culpa, como isso nos machuca, nos impacta. Eu, às vezes, tentando exemplificar e falar sobre esses temas com as pessoas, eu realmente tenho convicção de que tem 3 energias nesse campo aqui, que se você cultivar de forma intensa, é batata que você fica doente. Quiser adoecer, basta cultivar uma das 3. Culpa, mágoa, revolta. Não conheço nada melhor para adoecer mentalmente um ser humano do que essas 3 energias. Pode escolher, quer um atestado? Quer ficar doente para tirar uns dias? Alimenta essas coisas, você vai ficar doente. A culpa, que é a não aceitação da sua vulnerabilidade. A mágoa, que é o ressentimento de uma dor projetada como se a responsabilidade daquela dor na sua vida fosse do outro. E aí eu me magoo, eu vou para uma postura passiva, ressentida, magoada. O magoado não tem poder de ação, ele é vítima. E a revolta, que é temperada pela raiva, num movimento de eu não aceito a realidade que se impõe para mim, como se a gente tivesse controle. Então, culpa, eu não aceito o que eu sou, o que eu fiz, a minha fragilidade. Mágoa, eu não aceito o outro ser tão frágil quanto eu. Revolta, eu não aceito a vida como ela é, como Deus permite que ela seja, que não é do meu jeito. São processos infantis, fazem parte do nosso amadurecimento, sim, mas precisam ser identificados se nós quisermos viver de uma forma mais saudável, mais equilibrada. E para identificá-los, a gente tem que olhar para dentro. Medo do futuro, Influência do ambiente, entra aqui de novo no campo da sensibilidade, mas aqui eu não estou dizendo necessariamente sobre obsessão, tá, gente? Às vezes a gente está inserido mesmo em ambientes muito pesados, muito difíceis, complicados, e a gente não consegue sustentar a própria frequência de vibração. Então, para quem tem muito equilíbrio, é mais fácil, não estar vulnerável ao ambiente, mas a maioria de nós ainda é bastante vulnerável e sente o peso disso tudo. Poderíamos ir adiante falando de obsessão, mas definitivamente esse não é o nosso tópico, então eu vou ficar só até aqui. O desejo era só de que nós percebêssemos o quanto é complexo
profundo, difícil. E aí, quando a gente vai para um negócio que é complicado demais, às vezes a gente precisa correr de volta para um lugar mais tranquilo, né? Porque senão a gente apavora, pelo menos eu apavoro, quando eu vou vendo as coisas ficando muito complicadas. E aí eu coloquei essa pergunta, né? O que fazer quando a ansiedade ou a depressão chegam? Mas pode ser a tristeza também, e não precisa ser ansiedade e transtorno. Deixa eu ver aqui. A gente precisa acordar para uma série de caminhos de cuidado que envolvem tudo isso, né? Então, aqui alguns tópicos: nomear a emoção, praticar coisas, ir para uma vida prática, como, por exemplo, respiração, meditação, cuidados com sono. Isso funciona para qualquer um que queira viver bem. Independente do contexto, sempre vale. Na ansiedade, pessoa ansiosa, deixa eu te dizer uma coisa. O presente é o seu porto seguro. Não vai para o futuro, não. Fica aqui. O que eu posso fazer hoje? O que eu devo fazer agora? O que convém que eu cuide nesse momento? Volta para cá, a cabeça foi. Falou, cabecinha, volta aqui que eu estou precisando de você aqui agora. Também não deixa o passado ficar te esmagando. Não deixa ele se sobrepor a você. É aqui e agora que eu posso fazer alguma coisa. Então vamos fazer. Acalmar o seu corpo. O processo da respiração é uma daquelas ferramentas muito interessantes que a gente tem para acalmar o corpo. Quando a gente respira profunda e lentamente, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático, que vai na mão contrária da adrenalina. Pensa que legal. 10 respirações profundas, tranquilas, né, mais lentas, em que eu inspiro e expiro, um pouco mais lento do que inspirei, tem o poder de mudar o equilíbrio dessa balança de ativação. Na depressão, quando eu estou falando de depressão, adoecimento mesmo, né? O pouco que eu possa fazer já é algo. Às vezes o que eu consigo é dar um passo, é levantar, é beber uma água agora, é abrir a janela agora. É sair de dentro de casa e ficar exposto ao sol um pouquinho, porque isso trata. E não adianta a gente pensar que vai estar de um jeito num dia e estar de um outro jeito muito distinto no outro, porque esses milagres ainda não acontecem aqui para nós, só se Jesus voltar de corpo presente às vezes, né? Desculpa a brincadeira, mas enfim, a gente precisa acordar para essas coisas. Tem coisas que na prática a gente pode fazer. Mas se a gente vai para um contexto um pouco mais simbólico não, muito prático também, mas mais espiritualizado, corrigindo a minha fala aqui. Eu me lembro aqui de um momento em que Jesus passa por uma angústia muito grande, quando ele está lá no Getsemane, lembram? Ele sabia que ia ser capturado, que ia começar o movimento do martírio. Eu até separei e vou ler aqui para vocês o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Jesus dizendo para os apóstolos, né? Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui, vigiai comigo. Percebem Jesus reconhecendo a emoção como um primeiro movimento? Ele não disse, não, eu não estou tão triste assim. Ele disse, eu estou triste demais. Fica aqui comigo. Ele pede ajuda, gente. Pede ajuda para os seus pares. Ele convida para a oração, para a vigília, para a busca da reconexão com o alto. Depois, lá em Lucas, no capítulo 22, a gente tem também uma fala ligada a Jesus. E, estando em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Não é outro, não. É Jesus dando exemplo prático do que fazer no momento da aflição tamanha, medonha, daquilo que a gente chama de uma aflição desumana, né? Não é para nós humanos, ela precisa de uma força sobre-humana.
E Jesus nos ensina a buscar a força sobre-humana através da oração, através da companhia dos nossos amores, da vigilância, daquilo que a gente pode fazer juntos. Claro que soma-se a isso também a higiene mental do dia a dia, que a gente precisa fazer sempre, independente de qualquer contexto. A gente precisa trabalhar na prática, gente, fazendo coisas que tenham sentido lógico. Então, criar uma agenda realista faz muito sentido, né? Evitar aquelas tarefas impossíveis, a negociação do limite, como se o tempo fosse elástico, como se a energia fosse igual ao cheque especial. Uma coisa que hoje é muito impactante para a qualidade de vida nossa, né? Reduzir o ruído que vem, principalmente das redes sociais, programas de informação, noticiário. Aprender a ter momentos de diálogo interno, né? Trocar aquele, e se der tudo errado, por qual é o próximo movimento, qual é o próximo passo possível. Não é o próximo passo ideal, não, é o possível. Gentileza para consigo, né? Ter autocompaixão, que é o que equilibra aquele tal do perfeccionismo, é a autocompaixão com a percepção da própria vulnerabilidade. Ter ritmo e rotina, uma estrutura simples ajuda a mente a não afundar. Eu preciso fazer o que eu preciso fazer hoje, com uma hierarquia de prioridade e sem muita mágica. É mais simples do que parece, se eu souber fazer um planejamento, claro, minimamente adequado, sem acreditar que eu sou dotado de superpoderes. Jesus nos oferece uma mudança de foco. A gente sair da ruminação para uma confiança ativa. Confiar não é ser passivo, vai dar tudo certo sem que eu faça nada. Confiar é ser ativo, é fazer o possível hoje e entregar o que é impossível para a providência divina, claro. Mas a minha parte eu faço. Isso permite viver a paz que Ele nos prometeu. Então, um hashtag fica a dica, pare de ruminar o que você não controla. Há um cuidado divino mesmo quando você se sente profundamente insignificante. O Espiritismo, como uma fonte de consolo e de responsabilidade, também nos oferece ferramentas muito valiosas e simples. A prece, como Jesus nos ensinou, que é um mecanismo de conexão e organização interior, ela não vem para apagar a dor. Jesus reconheceu, a minha alma está triste até a morte, mas ela vem para encontrar o chão. Fica aqui comigo e vigia comigo, vamos orar juntos. A estrutura do Evangelho no Lar, que é o mesmo que acender uma luz, um tempo de luz e um templo de luz na nossa casa, na nossa mente. A caridade como um serviço, porque a ansiedade parece encolher a vida, a depressão tende a nos isolar, mas a caridade, o exercício do bem, ela expande o sentido de vida e nos reconecta com o mundo à nossa volta. A vigilância do pensamento da minha casa mental, escolher o que você vai alimentar e preferir alimentar coisas como esperança, confiança, ação no momento presente, atenção no momento presente. Na doutrina espírita, sempre a leitura, a palestra, o ensino edificante de Jesus. Se a cabeça não está boa, fica uma dica aqui, ó. Quando a gente está muito agitado, muito triste, às vezes é melhor textos curtos, sem cobranças de entender tudo, mas principalmente o estímulo de tentar fazer algo por si mesmo. Em poucas ideias, gente, a ansiedade e a depressão são estados humanos. Ninguém é depressivo, ninguém é ansioso. No máximo, a gente está depressivo ou ansioso, agitado ou inquieto, angustiado. Cuidar é integrar a parte biológica do corpo com a parte mental do funcionamento mental e do espírito, que é a fonte. A fé não é a negação da dor.
Ter fé, ter coragem de caminhar apesar da dor. Buscar ajuda é um ato de amor próprio e de responsabilidade, que foi ensinado e exemplificado pelo próprio Cristo. E lembrar que a luz, ela não apaga a escuridão de uma vez. Ela vai clareando o nosso caminho gradativamente. Então, a gente fecha como começou, lembrando que a espiritualidade não nos tira do mundo, ela nos dá força para atravessá-lo, dizendo: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E eu espero que essa reflexão nos ajude para esse outro momento, que é o nosso momento de tratamento, em que nós, já usando um pouquinho do que aprendemos, vamos participar de forma ativa. E a gente começa por fechar nossos olhos, respirar profundamente, sentar numa posição confortável, para juntos elevarmos o nosso pensamento ao alto enquanto recebemos o passe que vai sendo ministrado. Eu queria que vocês não focassem em si no passe, mas focassem a mente no alto, no nosso querido Mestre Jesus, nos nossos amigos espirituais, a quem chamamos agora para nos auxiliar nesse momento terapêutico, em que nós vamos fazer o esforço de um desdobramento espiritual. E o que é isso? Não é nada mais do que o treino de nos desconectar da experiência mais material do corpo físico e nos conectar mais profundamente à nossa experiência mental e espiritual. Para fazer isso, nós vamos imaginar que estamos nos soltando do corpo que está aqui sentado na cadeira e caminhando na direção dessa tela bonita que foi colocada, de um campo florido. E nesse campo florido que nós vamos pisando devagarzinho, sentindo o chão, a terra, o cheiro de chuva que subiu com essa chuva maravilhosa, o perfume das flores, sentindo a brisa suave que toca a nossa pele e o ar terapêutico que entra pelas nossas narinas e nos abastece os pulmões e toda a estrutura do nosso corpo. Vamos sentar num cantinho desse jardim terapêutico, gente. Respirando profundamente e com o pensamento ligado a Jesus, pedir a Ele que venha em nosso socorro, querido Mestre, através dos seus mensageiros, dos nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, que estejam aqui presentes. O Senhor conhece o nosso coração, a nossa necessidade, sabe o que nos motiva a pedir de forma mais humilde nesse momento, o seu socorro, o seu amparo, o seu apoio, Mestre, para que nós consigamos trazer mais equilíbrio para a nossa vida física, a nossa vida mental, a nossa vida espiritual. Que os ensinamentos que vamos recebendo, que as experiências que nós vamos vivendo no nosso dia a dia, as emoções que nos permeiam, tudo isso, Senhor, possa ser aproveitado por nós de uma forma sagrada, santificada, sacralizada, porque sabemos que a justiça se estabelece em toda parte e agora já conseguimos confiar nesse amor que muitas vezes se faz difícil de compreender para nós, mas nós confiamos que nos envolve, envoltos pelo amor de Deus, pelo amor do Cristo, pelo amor de todos aqueles que nos amam em ambas as esferas da existência, nós vamos nos sentindo fortalecidos, tratados, cuidados. Ai, que bom é poder se sentir cuidado, poder se sentir abraçado, envolvido por Jesus, poder sentir todos esses medicamentos terapêuticos chamados eflúvios, de energia, que se derrama sobre nós, são assimilados pela nossa estrutura etérea, espiritual. Nós vamos aspirando essa cura com os nossos pulmões, nós vamos sentindo que a nossa pele captura
todos esses elementos de tratamento que o passe nos traz, e nós vamos assimilando isso, levando isso para aquela partezinha do meu corpo físico ou emocional que mais precise de cuidado nesse momento. E por assim proceder, por assim receber de Deus, dos amigos que nos apoiam nesse tratamento, e por assim me colocar numa postura ativa de quem busca e de quem recebe humildemente o socorro, nós nos sentimos profundamente gratos. Essa gratidão, esse sentimento que no nosso coração nos traz bem-estar, nos traz confiança, nos traz esperança, nos traz força. Força essa tão necessária para que a gente continue agindo no nosso dia a dia de uma forma cada vez mais coerente, levando em consideração as nossas emoções, o nosso aprendizado, o que a nossa mente já sabe, o nosso conhecimento e o nosso compromisso com a vida, com aquilo que deve ser feito por mim, o nosso compromisso com o dever. Agir conforme o dever aponta nos faz nos sentir muito bem, ainda que isso seja nos colocar em confronto com as nossas tendências ainda mais infantis, de enfrentamento das nossas paixões, das nossas más tendências. Assim sendo, abastecidos que fomos por esse momento de tratamento, nós vamos caminhar de volta pelo jardim florido, sentindo essa chuva gostosa, como criança que brinca na chuva, muito feliz. Vamos caminhar até o salão, nos aproximar do nosso corpo físico e fazer o processo do reacoplamento da estrutura etérea com o corpo físico, mas sentindo que nós transmitimos ao físico tudo aquilo que recebemos no campo etéreo. E assim, já reconectados com o aqui e agora, com o nosso corpo, com o nosso momento presente, uma vez mais, Mestre amado, te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, por estarmos juntos, uns cuidando dos outros. E também te pedimos que um pouco dessa energia possa ser levada conosco e espargida por onde quer que nós possamos transitar, que nós possamos levar essa onda de energia positiva para a nossa casa, para o nosso trabalho, para as situações do nosso dia a dia, que sejamos calmos, pacíficos e sempre que nós possamos estar conectados à tua energia, principalmente quando essa força da calma, da tranquilidade nos faltar, que nós possamos achar ela em ti, no movimento da prece, no reequilíbrio das nossas emoções e na confiança de que estamos em processo de crescimento contínuo. Que o Senhor nos acompanhe até nossas casas, que abençoe a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta, que nós possamos estar bem. Em nome de Jesus, que assim seja.